Olá a todos, bom dia! Meu nome é Arlen Alves Costa, sou técnico em enfermagem do trabalho socorrista, bombeiro civil industrial e técnico de segurança do trabalho. A convite aí da Positiva, já quero agradecer a Rose aí pelo grande convite participar com vocês aí da CIPAT, Semana Interna de Prevenção aí, né, de acidentes. Então, estão lá. Já começando aí, eu fui convidado para a gente falar um pouquinho sobre acidentes ofídicos com serpentes e quais os cuidados que a gente tem que ter ao realizar o procedimento com a vítima acidentada, certo? Então, desde já a gente já tem que ter a instrução de estar trabalhando sempre usando os equipamentos de proteção individual. É de fundamental importância, principalmente perneiras e luvas, certo? Vamos lá. Serpentes são animais vertebrados peçonhenta e não peçonhenta. Porém, eu sempre oriento as pessoas, em questão de não peçonhenta, que tem aquilo ali, formação da cabeça, da cauda, se ela tem fossetas ou não tem, eu oriento o seguinte: tem presença de uma serpente, é uma condição de risco. Vamos afastar do local, tá ok? Porque não tem como. A pessoa tem que ter técnicas, a pessoa tem que estar com bastante conhecimento para realizar essa definição, se ela tem ou não peçonha. Então, desde que eu identifique que tem uma presença de uma serpente no local, é uma área de risco. Segundo a referência do Ministério da Saúde 2012, serpentes são peçonhentas e não peçonhentas, e animais que possuem glândulas produtoras de toxinas, a peçonha, além de apresentarem um aparelho especializado para inocular este veneno. Então aí no caso não entram somente as serpentes, entram também os aracnídeos, que é as aranhas, e entram também os escorpiões, tá? Então tá. Características de acidente acontece entre adultos jovens da fase de 20 a 49 anos e do sexo masculino, né? Será por quê? Eu creio que a mulher é mais preventiva, né? A procedência, 80,3% dos acidentes acontece em zona rural, tá? É um índice muito grande, por isso que a gente tem que ter sempre a prevenção. A frequência, nos meses mais quentes e chuvosos, o horário, sempre no amanhecer ou sempre no entardecer, que é o momento que elas saem para realizar a caça, tá? A região corporal mais afetada são mãos, os pés e as pernas, principalmente os pés em questão ali da região do tornozelo, por isso a importância da perneira. Nas mãos, devido a eu ir numa circunstância em fazer um movimento de um tronco, de um arbusto, diretamente com as mãos. Eu sempre tenho que, antes de realizar esse movimento, eu tenho que usar algum equipamento, algum material para remover esses troncos, esse arbusto, só para depois eu estar colocando a mão. E outra, tá visualizando, tá? Acontece muito na área da coxa, dependendo da distância que eu estou dessa serpente e do físico dela. Que ela já está armando o bote, então ela vai ter condições de ter um porte físico bom, ela vai ter uma altura melhor, alcançando a altura da coxa, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado e atenção em questão aí dos membros inferiores, pois essa é uma região muito visada, certo? As características são 4 tipos mais conhecidos aqui no Brasil: a surucucu, a cascavel, a jararaca, coral. A coral verdadeira e a coral falsa. Mas como eu informei para vocês aí agora, se eu tiver o conhecimento ali, na avaliação de risco, se eu vi ali que tem a presença de uma serpente, é uma área de risco. Eu não vou... Há formas de identificar a coral, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas, porém, vi que é uma serpente, eu vou colocar como situação de risco, tá? 90,5% dos acidentes é acometido por jararaca, tá? A espécie de jararaca é 90,5% dos acidentes. Porém, a cascavel tem maior taxa de mortalidade, devido à sua toxina ter grande letalidade. Então, a cascavel, a toxina dela, principalmente se essa serpente for mais velha,
Quanto mais velha ela for, mais é concentrada a toxina. Pode acontecer de eu ter uma chance de logo após ela ter usado este veneno para realizar uma caça, tá? Mas não tira a chance de contaminação. Ainda vai ter a contaminação através da toxina, porque a glândula, elas fabricam muito rápido ali aquela toxina novamente, tá? As ações dos venenos, ela tem neurotóxica, que vai afetar todo o sistema nervoso central da pessoa. Tem pessoas que ficam até com parte do corpo paralisada, a famosa hemiplegia, ele fica totalmente sem movimentos, certo? Nós vamos falar os cuidados ali mais à frente. Outra situação no corpo humano é a coagulante, tá? Aumento no tempo da coagulação, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado e prever o mais rápido possível essa vítima que foi afetada principalmente nos membros inferiores, tá? Como eu falei com vocês, é uma área muito vascularizada, tem muitas veias calibrosas, tem muitas artérias, certo? Então, estão lá. A outra situação são situações hemorrágicas. Ele vai começar a apresentar hemorragias da gengiva, vai apresentar a famosa epistaxe, sangramento nasal, tá? O epistaxe. Então, a situação de hemorragias, certo? As serpentes, eu costumo falar que tem as peçonhentas e não a peçonhenta, tá? Mas mesmo assim, a não peçonhenta, vamos dar exemplo aqui da jiboia. A pessoa fala assim, vou mexer nessa aqui porque ela não tem peçonha. Tá, mas porém, se ela tiver a mordedura no local, vai transfixar a parte epidérmica e vai ter uma grande concentração ali naquela boca daquela serpente de bactérias. E no ato dela morder, vai ter essas transferências de bactérias, entendeu? Elas vão cair na corrente sanguínea do mesmo jeito, levando essa pessoa a uma infecção generalizada. Então, independente que ela seja ou não peçonhenta, eu tenho que ter o cuidado, certo? Existe uma grande faceta que o pessoal fala mesmo, que a cobra-cipó, por exemplo, ou a cobra verde, ela não tem peçonha. Está errado. Algumas espécies têm sim. Ela pode ser a cobra verde, mas porém ela tem sim a toxina, tá ok? Então vamos lá. A realização do tratamento. O acidente ofídico ocorreu, pode ser que a pessoa, ela notou ali que nem tenha o orifício, certo? Mas vai depender, se ele tiver com a perneira mesmo, e tem aquele leve orifício ali, mas porém eu tenho que ser avaliado no hospital, porque pode ter passado algum pouco sim da toxina, tá? Então, primeiro ato de um acidente ofídico é pedir com que a vítima fique calma. Ela ficando calma, nós vamos diminuir a frequência cardíaca dela e diminuindo a frequência cardíaca, nós vamos diminuir o movimento circulatório, tá? Outra situação, calmei a vítima, se eu não tenho como transportá-la o mais rápido possível, vou pedir ajuda, ligando 192 e 193 para que realize esse transporte. Se eu estou em uma área remota, onde eu não tenho contato com um telefone celular, nenhum sinal ou meios de comunicação, nós vamos transportar essa vítima. Eu vou pedir ajuda ou eu próprio vou tentar carregar essa vítima. É evitar com que ela caminhe, tá? Ao carregar essa vítima, nós vamos transportar essa vítima com o membro afetado com alinhamento acima do coração, tá? Para quê? Diminuir a circulação ali e a lei da gravidade vai ajudar com que essa toxina não espalhe rápido pelo corpo, atingindo os órgãos vitais, certo? Vamos lavar com água e sabão local. Além da toxina, como eu falei das não peçonhentas, elas têm uma grande chance de bactérias que podem estar contaminando. Então, não peçonhenta ou peçonhenta, mesmo assim, eu vou lavar aquele local com água e sabão. Se eu tiver a possibilidade de realizar um curativo no local, melhor ainda, porque há uma porta de entrada ali
pode ser que tenha uma chance de eu também contaminar ali com sujeira e tudo, levando essa pessoa a uma infecção também generalizada, certo? Retirar todos os adornos dessa vítima, anéis, brincos, pulseiras, relógios, nós vamos retirar todos os adornos. Por quê? Assim que foi afetado, picado por uma serpente, vai ter o edema no local. O que é esse edema? É um inchaço, tá? Então depois vai ficar pior para retirar esses adornos. Das grandes dicas que a gente ministra hoje, orienta, é nunca realizar o torniquete, tá? Eu não realizo o torniquete. Se eu realizar um torniquete naquele local, ele vai garrotear ali, aquele local, certo? Causando uma gangrena nesse tecido lá, necrosando ele, tendo até perca ali do membro. Então, eu nunca realizo o torniquete nesse local que foi afetado. Outra coisa, transportar ao hospital indicado para receber o tratamento. A gente tem que ter conhecimento qual que é o hospital referência. Aqui em Montes Claros mesmo, nós temos referência ao hospital universitário, o famoso HU, certo? Então, falando aí no hospital universitário, para ajudar mais ainda no soro que vai ser utilizado ali pelos médicos, é visualizar, tá? Se eu tive uma visualização, às vezes até a vítima, ela visualizou qual foi a serpente. Prestar atenção ali nos formatos das manchas em cima dela, certo? A cascavel, ela tem uma identificação melhor, que ela tem o guiso na cauda, né? Então vai ser uma identificação mais rápida. Mas as demais, eu vou reparar ali qual é as manchas, qual é o tipo de cor que ela possui, porque lá vai ter uma tabela onde a gente vai verificar, o médico vai verificar e vai saber qual o soro adequado, certo? Uma outra situação que a gente informa para nunca realizar é sugar o veneno. Eu não posso sugar o veneno, porque eu posso me tornar uma outra vítima. Vai que eu tenho um corte na boca, eu tenho uma afta, tenho algum ferimento na boca ali, ou até mesmo sem ferimento, porque a mucosa ela vai absorver a toxina. Sugar veneno, isso não existe. Cortar o local onde foi a picada, também não realizo. Por quê? O local ali onde está a picada também é de suma importância para as equipes médicas de emergência. Através ali da mordedura, eles vão conseguir até classificar qual espécie que realizou aquela picada, através de uma tabela que as equipes de emergência portam, tá ok? Então, isso aí. Outra situação que a gente fala também é nunca aplicar substâncias nos locais, certo? Nem substâncias químicas e nem substâncias caseiras. Passar fumo, passar creme dental, passar cachaça. A única coisa que vamos fazer é lavar com água e sabão, tá ok? Então, vamos lá. Há situações das serpentes, muitas vezes a gente fala em questão de riscos, certo? Como eu falei com vocês aí agora, o risco da serpente, onde eu visualizei, a gente se afasta o mais rápido possível, tá? Não tente capturar a cobra. Antigamente falava, se conseguir capturar a cobra para levar ela para o hospital, não há necessidade. Eu preciso que a gente visualize essa serpente e identificar no hospital, tá? A gente não pode estar exterminando também, porque elas também são fundamentais no meio ambiente, ok? Somos nós que estamos entrando na área dela, como diz, a gente está entrando no quintal dela, certo? As serpentes peçonhentas, principalmente, ela só vai atacar quando ela se sentir acuada. Isso significa o quê? Se eu estou vendo uma serpente e vou tentar capturá-la sem os meus equipamentos, eu vou deixá-la acuada. Ela vai ficar em forma de bote mesmo e vai querer se proteger. Então, por isso que a gente informa que quando avistar uma serpente, a gente afasta. Ela vai embora de qualquer jeito. Ela não vai ficar ali naquele local, porque ela vai se sentir apreendida e ela vai, o mais rápido possível, fugir. Ok? Então, tá. Pessoal, isso aí foi o que eu
pude passar rapidão aí para vocês. Eu espero que algum dia a gente faça umas práticas mesmo de captura, certo? De serpentes para ter o contato mesmo. Desde já eu quero novamente agradecer, Rose, aí, pela positiva. Agradecer a todos aí que estão acompanhando a CIPAT aí, as palestras, muito bom o aprendizado, tá? Estarei sempre aí à disposição de vocês e estamos para tudo aí. Muito obrigado e que tenham uma boa CIPAT.